Escola Modelo Design apresenta MDcast. E aí, pessoal, voltamos aqui com mais um MDcast, depois de um tempo aí parado, não parado, mas é um tempo em produção, né? Um hiato do... um hiato. Do Togashi. Se o Togashi deu um hiato para jogar Dragon Quest, eu posso dar um hiato para fazer produção, não é isso? E hoje a gente tá com um MDcast aqui muito legal, é um MDcast... literário. É um MDcast literário, exatamente. E esse MDcast, a gente vai falar um pouco de um livro chamado Oluap. Anteriormente a gente já teve um programa sobre o Oluap, mas era o livro 1, né? Oluap o Guerreiro, mas agora a gente vai falar do livro Oluap, a Unificação. Eu tô aqui com os dois responsáveis por esse livro, que é o Paulo Marçal, que é o escritor. Sim, olá pessoal. Faz um joia pra ninguém ver. Tá? E o ilustrador do livro, sim, o livro ilustrado. Ele tem uns pedaços ilustrados muito legal, que é o Emílio Catrufo. E aí, pessoal, de novo aqui nesse MDcast especial. É o Emílio que ninguém conhece aqui do MDcast, cara. Eu sou Ulisses, acredito que vocês vão gostar bastante desse MDcast e solta a vinheta, vai. E aí, pessoal, beleza? Eu tô aqui para anunciar para vocês uma loja que chama Baú do Velho, tá? É um novo parceiro da Modelo Design, que ele é o seguinte: é uma loja de artigos nerd, artigos geek, tá? Ou seja, action figures, jogos, consoles. A tiragem é limitada, ou seja, você não vai achar muitos assim, muito em quantidade, né? Mas são muito legais e com um preço muito em conta. Dá uma olhadinha no site deles, eu vou deixar aqui na descrição para vocês. Baú do Velho, novo parceiro da Modelo Design. Valeu! E aí, pessoal, voltamos aqui, tá? Paulo, cara, de onde que saiu essa coisa de Vikings, cara? Porque até onde eu sei o livro se trata de Vikings, né? Desde criança, assim, eu sempre fui fascinado por viking, mitologia nórdica. Era um assunto, um tema difícil de se encontrar na minha infância, né? Que na época não existia Google. O que era fácil de encontrar na nossa infância, meu? Para ler sobre os vikings a gente tinha que procurar na Barça, na enciclopédia Conhecer e etc. Mas antes de falar mais um pouquinho, eu prometi que se tudo desse certo eu ia trazer uma surpresa para vocês. Vou mostrar para vocês um negócio bem legal que eu providenciei aqui, que depois eu vou mostrar. O Paulo tá fazendo strip aqui, ele tá tirando a roupa, cara. Que eu fiz com todo carinho para vocês, porque esse aqui é um negócio que a gente vai trabalhar para frente aqui. E amanhã mesmo já está no site do livro para compra, para quem tiver interesse adquirir a camiseta oficial de Oluap Unificação, cara. Vocês não têm ideia da camiseta que o cara tá usando. Vocês vão ver depois no site da AMD ou no próprio Livros Vikings, depois a gente passa direitinho para vocês acompanharem. Sensacional, Muito cara. legal mesmo. Estou impressionado. Sensacional, cara. Fiquei boquiaberto aqui, só um minuto. Impressionante. O Paulo Semino, brincadeira. Ele está com a camisa da ilustração do... Que a gente combinou, ó, coloquei aqui o QR Code para entrar direto no site. Nome do livro chapado, sugestão do Emílio, os direitos autorais e a assinatura do Emílio aqui no rodapé da ilustração. Excelente, cara. Excelente. Olha, quem tiver acesso a essa camiseta, realmente vocês vão gostar demais, porque é um material muito bem feito. Eu não tinha visto, tá? Eu não tinha, igual o Narnia, menininha saindo lá do guarda-roupa lá e veio no Narnia, é tipo isso. Eu esperei começar a gravar porque tinha que relatar a surpresa, senão não ia ter graça. Ela ficou foda. Ficou muito legal mesmo. Ficou, cara. É isso.
Vamos lá. Então volta pra inspiração, já que a gente tomou a lambada, né? Volta pra inspiração. Então, assim, desde muito pequeno eu sempre gostei disso. Antigamente a gente fazia trabalho de escola, usando enciclopédia, ia nas bibliotecas, né, que hoje é uma coisa assim bem difícil de você ver as pessoas fazendo, né, em sua maioria. E ele tinha um tema que sempre me atraiu, que era a questão dos vikings, né? De vez em quando a gente teve a oportunidade de ter em casa, na época era TVA e antes tinha outros operadoras de TV a cabo, então a gente tinha já à disposição canais como o Discovery Channel, History Channel, então eu sempre gostei de assistir sobre isso, né? TVA, o cara foi lá agora. E tinha outra lá a TVA tinha na casa da minha avó e uma outra tinha na casa do meu pai, até o final do bate-papo eu lembro o nome da outra. E era bem legal, porque a outra deu origem à Globosat, que depois gastou e vendeu, virou, não sei exatamente o que virou, mas NET, se eu não me engano, virou NET e hoje continua NET, né? Mas depois eu vou lembrar. E eu assistia e ficava fascinado com aquilo. Na minha infância existia só 3 coisas que me fascinavam, né? Ou era assistir Fórmula 1 com Ayrton Senna, ou era futebol, ou coisas relacionadas com ação, seja filme, né, de Stallone, Van Damme, Schwarzenegger, ou documentário sobre os vikings, né? Eu gostava também de Esparta e o Império Romano e tal, mas conforme o tempo foi passando, minha predileção acabou indo para os vikings, né? Mesmo porque eu encontrei mais afinidades no decorrer da vida com os vikings e com os deuses nórdicos do que com os outros deuses, né? Era uma sociedade bem dura, eles eram duros daquele jeito porque era difícil viver na sociedade viking. Como a terra para eles já era uma seleção meio que natural, assim, né? A ideia deles saírem da Escandinávia, irem para o oeste, navegar, chegaram na Inglaterra, a princípio não era saquear e colecionar tesouros, era arrumar terra para eles cultivarem e se desenvolverem, né? É lógico, né, que nos primeiros momentos, ao ver que havia tesouro, abundância em supérfluos e riquezas que para eles eram tão escassas, eles fizeram lá Foram vikings, né? Outra coisa interessante de falar, né, que os vikings, essa nomenclatura viking é uma nomenclatura que a gente dá hoje para o povo daquela época, mas eles não se chamavam de viking normalmente, né? Na verdade o viking eram justamente os mercenários que saíam, mas a população normal não se chamava, se reconhecia como viking, né? Só que quem ficou famoso foram os caras que iam lá pilhar e causar no restante da Europa, né? Já matar, pilhar e estuprar, é isso, cara. Os 3 dizeres do normalmente sim. Então, daí que saiu a sua inspiração. Foi coisa de infância e depois foi refinando e afunilando. Sim. Para os vikings em si. Lá para 2006, assim, eu tava meio sem muito o que ler e tal, eu tava mais entretido com futebol e esses tipos de coisa. E aí eu vi numa livraria um livro que chamava As Melhores Histórias da Mitologia Nórdica. E aí eu falei, puta, eu não resisti, comprei. E aí foi aí que voltou o viking com uma bomba assim na minha vida e eu comecei a cultivar isso exponencialmente desde então, né? Inclusive eu tive até uma banda de heavy metal que era na temática viking, né? E chamava Os Filhos de Thor, mas em inglês, né? Thor Sons, né? Que mesmo para os vikings seria Thor Sons, né? Se fosse se escrevesse da maneira correta, como os vikings escreveriam, lógico, no nosso idioma, né, ou no nosso tipo de letra, né, porque nas runas não ia ficar tão claro assim pra gente entender, mas a fonética e tal era a mesma, né. O cara realmente é doido pro viking mesmo. E aí eu sempre gostei bastante. Pra mim isso é um pouquinho diferente, né? Thor, né?
É porque o que dá o diferente é quando são aquelas letras que fogem um pouco do nosso comum, né? Por exemplo, o O riscadinho, as tremas, né? Que nem o Mjolnir, né? Que tem aquela trema no O e tal. Sim. Aí você faz uma pronúncia um pouco mais embutida, não sei como falar, né? Meio gutural. Gutural, exatamente, gutural. E hoje em dia os vikings, a gente pode dizer que, vamos chamar assim, a era dos vikings hoje na cultura pop, né, mano? A gente viu lá quando a gente era pequenininho, nos anos de 94. Sim, e aí a gente pode falar que de tempos em tempos alguma coisa fica em evidência, né? Você se lembra que antigamente era ninja virado no Jiraiya, muito ninja, aí samurai, aí zumbi, e o que a gente consegue perceber aí é que a predileção por vikings ela tá mais acentuada em games, em séries, em documentários, né? Então, mesmo se você parar para pensar, né, esse é um tipo de coisa que sempre chamou a atenção de nós ocidentais assim, de uma maneira ímpar. Não, dos orientais também, se você pegar, por exemplo, o próprio Cavaleiro do Zodíaco, tem uma saga que não existia no mangá que eles fizeram, que era de Odin. Saga de Asgard, né? Que era de Asgard, né? Tudo bem que aí eles distorceram bastante os deuses ali, mas a ideia era essa, né? Por exemplo, o Siegfried, né? Que para os vikings seria o Sigurd, né? Que era a mesma história, era mais, vamos dizer assim, fodão do que o próprio Thor, que era o filho mais poderoso de Odin. Se bem que aquele Odin lá, aquele design do Odin ficou legal. Acho que ele foi baseado assim, em alguma imagem real mesmo, né? Real não é difícil, mas é uma imagem histórica. Não. Real no caso de uma escultura. Alguma coisa cultural. Exato, alguma coisa mais específica. Mas também tinha mas se você pegar, a Marvel trabalha com esse universo faz muito tempo. Faz muito tempo. Tem toda uma história de Asgard na Marvel, não é só um arco, né? A gente pode dizer que um dos heróis mais poderosos da Marvel, rivalizando com o Hulk em força bruta, em poder mesmo, é o Thor. Pouca coisa na Marvel rivaliza com o Thor, tanto que na Guerra Civil o Thor teve que sair. Quem viu Guerra Infinita, já viu Guerra Infinita? Comecei a ver ontem, cara. Mas a minha televisão merda tá cagando. Então não vou falar. Mas tem um negocinho legal lá do Thor, que é bem legal. Esse universo assim, asgardiano é muito legal. Mas aí, se a gente pegar na cultura pop, através dos tempos, né, desde muito cedo, né, por exemplo, o Snorri Sturluson foi o primeiro cara que escreveu sobre os vikings. Tá? Como ele era bretão, então ele distorceu um pouquinho as histórias, deixou os deuses um pouco mais comediados, né? Escreveu na nossa língua, né? Vamos dizer, nossa não, mas uma língua mais próxima da nossa, que era do inglês arcaico lá. É lógico que depois os historiadores foram achando os textos tal, em runas, tal, foram traduzidas as aventuras, isso. Então a gente tem uma visão um pouco mais Deus do que mais piada, né? Do que o John Clan, como é que chama? Mais cômico. Mais cômico, que era menos bobo da corte, né? Que eram os deuses nos relatos de Snorri Sturluson. Mas era interessante de você acompanhar. E esse universo já deu a Richard Wagner em alguma coisa a ideia de escrever sobre os Anéis do Nibelungo, que depois aproveitaram a ideia e fizeram o Senhor dos Anéis, que também vem da mesma... Sim, literalmente é tirado do Senhor dos Anéis, a história original, vamos contar do Senhor dos Anéis, ela tem alguma coisa assim com o Tesouro dos Nibelungos, né? Que foi romanceado por Richard Wagner e a partir dela eles pegaram ali e utilizaram. Os Tolkianos, tá? Eu gosto muito de Tolkien, eu sou fã de Tolkien, todo mundo sabe. Então, não sem hate, sem pimbim, cara. Vamos voltar aqui. Os Tolkianos aí, por favor, sem hate, eu sou fã de Tolkien também, tá? Mas é um fato que
foi tirado, a história foi tirada de fato um pedaço do anel dos Nibelungos, e é isso. Que já era uma versão germânica da mitologia nórdica, né? Se você pegar no enredo total ali, né? Os deuses nórdicos já tinham um nome um pouquinho diferente dos deuses germânicos, né? O próprio Odin, que era deus dos deuses, era o Pan para os germânicos, mas as histórias eram as mesmas, só mudava um pouquinho o nome. Aí é sempre assim, né? Se você começar a comparar, você vai achar muita coincidência com a mitologia grega e outras mitologias. Você tem, por exemplo, se você pegar alguns documentários, você vai ver, por exemplo, falar sobre dragões. Você tinha dragões, existiam dragões históricos, dragões na Inglaterra e existiam na China também. E esses lugares não se conversavam até um certo período de tempo aí da história, entendeu? Então, de fato, tem sim, muitas coisas são iguais no meio das mitologias e disso não tem como escapar. A questão do dragão é interessante, né? Porque muito se pode imaginar que seja por causa de fósseis que eles tenham encontrado, de dinossauros extintos e tal. E ao imaginar como que eram essas figuras, né? Quando vivos, né? Aí nasceram os dragões, né? Na China, como o dragão era esticado, provavelmente era uma espécie de uma guia elétrica gigante, uma serpente, alguma coisa do gênero, e na Inglaterra alguma coisa já parecida com os dinossauros que a gente vê nos filmes. Exatamente. Alguma coisa assim. Então você pega um comum, que tem de incomum na história desses povos, que todos servem para a história. E evoluíram do mesmo lugar, né? Exatamente. E deram significados semelhantes para coisas semelhantes. Então a gente não tem muito o que ficar discutindo nesse sentido. Entenderam, haters? Entenderam? Então é isso, né? E sobre a vestimenta, assim, que é muito característica. A gente comentou lá no primeiro programa, lá há anos atrás, né, que muito desse estereótipo do viking, dos chifres e tudo mais, o Paulo, que manja mais, ele chegou a comentar e de onde surgiu, Paulo, esse estereótipo dos chifres e tudo mais? Assim, os vikings, eles não eram como, vamos dizer, como nós, que a gente é assim porque a cultura nos moldou assim, mas vamos pegar aqui, os vikings, eles seguiam uma religião, né, que hoje o pessoal chama de Asatru, que os deuses eram guerreiros, então eles queriam ser guerreiros e morrer como guerreiros e encontrar o Valhalla, né, que é o paraíso deles lá, em Asgard, que é o panteão nórdico lá, que seria como se fosse lá o Olimpo. Então, eles morrerem lutando, eles morreriam com honra. É diferente dos caras que aprenderam a seguir, por exemplo, mais para frente, né? Na época que os vikings chegaram às Inglaterras, que seguiam o cristianismo, que tinha todos aqueles dogmas da igreja, do cara que se sacrificou para salvar a humanidade e a todos nós, e etc, parari parará. Então, quando eles vinham loucos da Silva lá, vêm para matar todo mundo na pancada mesmo, atropelando mulheres, crianças, homens, vinham para cima dos ingleses e depois nos outros povos, que os caras não sabiam nem o que fazer. Porque se colocar para um viking dar outra face, isso nem é inconcebível. Isso aí. E tipo, o cara arranca o braço do cara, acontece não sei, o cara continua lutando, com flecha no peito, os caras achavam, no começo eles entendiam os vikings como uns demônios, que o diabo tinha mandado para matar os pecadores e tal. E quando eles começaram a usurpar e pegar tudo para eles, os caras ficaram, vamos dizer assim, em choque, eles não sabiam o que fazer. E para que o povoamento, o pessoal local da época lá não se unisse a eles, começaram a demonizá-los, né? Falar, os caras são enviados do capeta, eles têm chifres, eles são assim, eles são assado, tal, né? Então tinha um pouco desse estereótipo. Nas primeiras incursões que eles fizeram, eles não usavam nem elmos, eles vinham de cara limpa. É lógico que depois eles foram percebendo que era melhor usar um capacete do que ficar com a cabeça livre. Aí roubaram lá os elmos que os caras utilizavam, mas aqueles elmos no máximo com proteção no olho, mas não tinha chifre, não era nada emperequetado, né?
E mesmo nas visões mais antigas dos deuses nórdicos, eram uns caras cabeludos, de barba, etc., que não tinha muita frescura. Eles eram mais... tipo um cara de boa, não tinha que usar aqueles ornamentos, coroas, como usavam os deuses, os outros deuses pagãos, ou mesmo os santos cristãos, etc. Né? Eles eram porque a beleza para os vikings era outro tipo de beleza, era a beleza que ia dar força. Eles também não viam problema em nudez, nesse tipo de coisa, que era todos esses pudores eles adquiriram depois, com o passar dos anos, visitando a Europa, né, o restante da Europa, né? Eles na Europa, na Europa ocidental, né, eles eram assim, eles já tinham esse tipo de pudor já vindo da Bíblia. E mesmo quando os tempos eram mais devassos, né, no Império Romano eles foram criando regras para evitar que esse tipo de coisa fosse acontecendo, né? Aquela exclusividade do homem só poder ter uma mulher, o imperador de Roma colocou porque ele não aguentava mais os caras pegando a mulher dele, cara. Então, ele depois falou, foi Deus que mandou, né? E ele era o representante de Deus na Terra, então resolvido o problema. Ave César, cara, Ave César, né? Então, e aí, então, todas essas coisas, basicamente, então, foi que te inspirou a escrever o Luap. Sim. Se você pegar uma coisa que eu não pus no primeiro, mas algumas pessoas falaram que seria interessante se tivesse, e eu coloquei no segundo, são as referências bibliográficas. Então, eu coloquei assim tudo que eu li de mais recente no contexto do livro. Tá, então tem até a Divina Comédia que eu tenho em casa lá, tem alguns livros em inglês também que eu peguei sobre os vikings, sobre mitologia nórdica, tem dicionário, tem tudo relacionado ao mundo viking, eu vou listar ali que aí dá pro pessoal pegar. Tem algumas músicas que eu ouço e tal, que eu ponho uns trechinhos no livro e tal. Muito legal. Eu faço um enxertozinho lá, traduzo livremente, né, para casar com a linguagem do livro, né? E porque assim, às vezes o inglês também falta algumas palavras que a gente não tem no português. Então, se eu jogar do jeito que está na letra original, fica meio sem pé nem cabeça, aí nem orna com o tipo de vocabulário do livro, né? Então a gente dá umas adaptações, né? Mas aí a gente faz a citação, explica que é uma tradução livre, etc. Então, Paulo, mas agora falando do Luap, cara, conta pra gente um pouco do livro. Fala um pouco do livro. O primeiro, né? O Luap e o Guerreiro, tá? O Luap e o Guerreiro, né? Vou tentar falar aqui sem dar muito spoiler, né? Porque apesar do livro já estar aí faz alguns anos no mercado, né? É bom não ficar estragando a surpresa de quem ainda não leu. Tá? Inclusive a gente tem um prólogo no segundo que dá uma resumida do primeiro. Então, no pior dos casos, se o cara não quiser comprar o primeiro, pelo menos ele não fica tão perdido na história, né? Comprem o primeiro. Comprem o primeiro. E aí, mesmo porque vai valer a pena, né? Então a gente vai fazer Venda Casada, então vai lançar o segundo, então quem levar o primeiro da segunda edição tem X desconto. Quem levar o primeiro da primeira edição, o desconto é maior. Então, às vezes sai por R$20 só o primeiro livro, né? Então é uma coisa assim para se pensar, né? Então, o Luap e o Guerreiro é o ponto inicial do herói, né? A gente conta a vida dele até ele virar rei, né? E idealizar o processo de unificação do norte, transformar a Escandinávia da época em única pátria, né? Transformar numa coisa só, né? No segundo livro tem uma parte bem legal, né? Que ele diz que não vou falar, depois a gente fala. e ele faz e a ideia dele é fazer essa unificação dos territórios, tá? Então, primeiro o desenvolvimento dele, mostra lá desde o dia que ele nasceu, o ano, onde ele nasceu, qual é o nome do reino? Vamos conversar aí. O reino que a história se passa é Sørligard, que na época era reinada, né? O monarca, o rei era Ragnar Lodbrok, né?
E por coincidência, eu já tinha escrito o livro, só não tinha publicado, e quando começou a passar a série. Então, como não tem, assim, a gente não conhece muitos heróis, vikings, né? Eu peguei o que eu achei mais legal, e depois fizeram uma série em cima do cara também. Então, eu aproveitei a onda dos caras, mas eu não escrevi por causa dos caras, né? Então, o teu livro veio antes da série. Veio antes da série. Né? Se você pegar, eu tinha terminado de escrever ele em maio. Aqui no Brasil, se eu não me engano, começou a passar em setembro, outubro. O rei que inicia a história é o próprio Ragnar, não é? É o próprio Ragnar. Era o Ragnar que era o reinante na época, né? Só não vou desassociar porque é outro Ragnar. Ragnar do mundo do Luar. É isso. Muitas das histórias que o Oluwap passa no livro, né, mesmo na unificação, são as histórias do Ragnar. Eu só troquei a personagem que faz. Entendi. Então eu antecipei a morte do Ragnar, por exemplo. Ele morreu do mesmo jeito que morreu na vida real e morreu na série. Só que, né, eu fiz essa antecipação para que ele pudesse virar o rei. Eu já tinha falado que o cara ia morrer, melhor. Porque eu falei que o cara vira rei, ele tem que sair um rei para ele virar rei. Ele foi passar Tem no dois reis, cara. Num reino só. Dois reis vikings. Eu acabar se matando do mesmo jeito. Tá, e aí o que faz ele virar rei eu não vou contar, né? Mas além da morte do Ragnar. E quem o matou, que quem assistiu a série, quem lê, sabe quem foi. Bunda mole, vou falar. Bunda mole. O bunda mole, e o nome é quase isso aí mesmo. Se você pegar o nome do cara, dá quase um bunda mole mesmo. Só que falta o segundo no final. Então, assim, o Oluwap nasce no reino de Sorigard, na região de Nordvestland, né, que é, vamos dizer, que é a região noroeste ali do reino. E o pai dele era um ferreiro respeitado, que era amigo do Ragnar. E quando o filho começou a se destacar ali, o ajudando na forja e na prática marcial, né, ele levou pro rei prepará-lo, né? Nessa parte assim não ficou tão viking, né? Deu uma incorporada ali nos espartanos, né? Que preparavam militarmente as crianças desde pequena para serem soldados. Né? Nos vikings também era, mas não do jeito que eu fiz, né? E aí ele se desenvolve, só que eles eram um reino mais evoluído, né? Do que eram os escandinavos na época, porque o avô do Ragnar, né? O Wing, né? Quem me conhece sabe que eu gosto de um sueco aí que toca guitarra. E o rei Ing, ele colocou... ele teve alguns sonhos com Odin e começou a ter umas ideias para também tentar absorver o conhecimento que existia. Né? Inclusive o castelo lá de Sorigard é baseado no de Asgard, né? Que ele sonhou e demorou 30 e poucos anos para construir. Tudo isso está explicado no livro. Só para citar o pessoal aqui, que é o seguinte, tá? O Ragnar, como acredito que no Oluwap, tanto o rei Ing quanto o próprio Oluwap, ele já tem essa parte mais acentuada em conhecimento, porque era a vibe do Ragnar. Isso, também. Era conhecimento, né? Tem uma frase dele muito legal que ele diz assim: Odin deu um olho para obter todo aquele conhecimento. Eu daria muito mais. E o Ragnar mesmo, né? Ele se sentia um enviado de Odin, né? Então muito do que ele fez e aprendeu foi por conta disso. E na história, um pouco antes, né? Porque precisava construir todo um enredo, né? Então teve o rei Larsson, que era o pai do Ragnar, que apesar do avô ser Ing, não Lars, era Larsson, e aí depois no segundo livro eu explico o porquê, porque isso aí ficou faltando no primeiro, que eu ia escrever e acabei esquecendo e ficou para trás. Né? E no segundo eu expliquei porque que o pai do Ragnar Larsson era Larsson e não Ingson, e etc. E aí ele começa a desenvolver, buscando a gnose universal, como alguém fez e tal, e foi passando para o filho, que foi passando para o neto, e etc.
e que passou para o Oluwap. Então, quando o Oluwap chegou no reino para se desenvolver militarmente, ele pegou o Sábio Elmo, né, que era um especialista ali que já vinha desde a época do avô dele, e falou, ó, ensina um moleque aí que eu quero o cara para ser meu sucessor. Né? Que eu só tenho filhas e não que elas não sejam preparadas, mas eu quero alguém como eu. Mais ou menos isso, assim, a grosso modo, né? E pôs o moleque para aprender. No momento ele até estranhou, não queria, tal, porque ele queria só aprender espada, tal, etc. Mas e foi ele se desenvolveu. E aí ele começou a ir para as batalhas, tal, ele e o time dele, que tem os personagens principais do primeiro livro, tal. E eles começaram a se desenvolver e crescer juntos, tal, ao ponto de chamar a atenção do principal guerreiro de Soligado, que era Gunnar o Terrível, né, que o levou para passar um tempo treinando, tal, e aí ele aprendeu artes marciais, que aí também não vou entrar em detalhes aqui, vocês leem o livro e entendem como que entra um chinês na história, no caso uma chinesa, e ele aprendeu, né, e nisso tem mais um amigo dele que é atemporal, uma figura mítica, mas de outra mitologia, não da nórdica, da mitologia portuguesa, que o ajuda, porque ele consegue navegar por qualquer tempo da história, no futuro, no presente, no passado, e ele vai pegando umas coisas que ele acha legal e vai levando para o Oluwap. O Oluwap vai aprendendo coisas que às vezes está muito para frente ou muito para trás, que vai servindo de lição para ele e ele vai se desenvolvendo. E daí ele tem essa visão um pouco de Império Romano, um pouco de grego. Tem um capítulo que chama o Filósofo, que eles ficam falando sobre filosofia grega, né? Eu ia escrever também sobre taoísmo, né? Uma vez que tinha um relacionamento com os chineses, mas eu acabei perdendo o prazo, você se tá escrevendo, então ficou só no grego mesmo. E a gente foi colocando, e aí ele obteve um conhecimento ímpar, uma habilidade ímpar de combate e virou um cara assim extra sério, né? Só que ele ficou muito inexpugnável, né? Vocês gostaram da palavra quando eu falei a primeira vez? E algumas pessoas lendo o livro falaram, pô, mas o cara tá muito ferrado, né? Aí eu pego de referência os meus heróis dos filmes, dos quadrinhos, dos animes, né? São sempre os caras fodão indestrutível. Meu personagem ficou a mesma coisa, né? Meu mangá predileto, meu anime predileto é Dragon Ball. Ninguém é melhor do que o Goku, né? E aí eu fico, né? Eu fiz um cara muito overpower. E aí no segundo livro eu dei uma corrigida, né? Eu já coloquei o cara mais crível, mais falível, né? Nerfou ele. Deu uma nerfadinha no Loki. Veio o patch novo aí, do patch 2.0, ó. Nerfou o Oluwap, cara. O Oluwap trabalha até com Ki, né? Lógico, não é que nem o Goku, né? Que expande o Ki e consegue usar poderes, né? Não ficou tão fantasioso. Ele usa o Ki como os chineses usam hoje em dia, né? Mas ele trabalha essa ideia do Ki, né? Da energia, né? Qigong, de Kung Fu e Wushu e etc. Ele trabalha isso aí um pouco, né? Não fica naquele mundinho no mundo abstrato, no excesso do Ki, né? Que os caras conseguem, ou no Cavaleiros que gostam, no Cosmos, né? Mas é legal, ele tem um bom equilíbrio nessa parte. Apesar de eu conseguir colocar um viking lutando Kung Fu, ainda é crível dentro do que eu pus, não é nada tão extraordinário, né? E aí, o que acontece? Com a morte do Ragnar, ele assume o lugar do cara e começa a botar a ordem na casa, né? No primeiro livro as missões são muito mais para vingar a morte da mãe, a morte do Ragnar, a morte do amigo. Então é uma coisa assim, né? Resgate também tem uma parte ali quando eles são novinhos, né? Não vamos dar spoiler. Mas é que é onde ele trabalha mais os personagens secundários ali, os amigos dele. Porque quando começa a desenvolver, a primeira missão que os caras fazem no livro é justamente de resgatar a cabeça da estátua do rei Larson, que é o pai do Ragnar, que foi roubada.
né? Então a primeira incursão que eles fazem é essa, e eles acabam encontrando Berserkers e lutam contra os Berserkers e sai mó treta lá, né? E etc. Mas as primeiras batalhas, no primeiro livro, era muito mais dentro de Solgard e tem uma expansão só ali que é Hellugaland, mas fica dentro do país deles, né? E de fazer essas incursões e aprender com as coisas que aconteciam, o Oluwap entende que ele precisa expandir. E para ele expandir, ele primeiro precisa ser forte. E para ele ser forte, ele precisa unir o povo dele. E aí começa o processo de unificação. Que aí a gente já entra no segundo livro. Isso. Sem spoiler, porque, pessoal, esse livro ainda não foi lançado. Ele tá previsto mais ou menos quando? Ó, se tudo der certo, dia 24 de novembro na livraria Martins Fontes. Mas se não for nessa data, nas 2 primeiras semanas de dezembro, no máximo. Ele tá lá, vai ser lançado. Então, sem muito spoiler, né? A gente vai tentar falar para vocês um pouco do Oluwap, a unificação, que já é onde o Paulo estava explicando, que é onde ele precisa unir o povo dele para ser de fato forte. Isso. E aí, tanto que o terceiro livro, que nem comecei a escrever ainda, é o Oluwap, o Império, que é quando ele começa a transformar o reino dele num império, né? Que aí já é meio Império Romano que eu vou fazer, né? Vai funcionar mais ou menos do mesmo jeito. E eu já até comecei a pesquisar. Então quem tiver curiosidade, tem uma série do Netflix muito legal, que é uma mistura de documentário com dramatização, que chama Império Romano. Muito legal de assistir. E aí eu já peguei um monte de ideia, estratégia dos romanos que vão estar dentro do terceiro livro, né? E, bom, já dei spoiler até do terceiro agora. Eu nem comecei a escrever, mas vamos lá. O segundo livro vai ser esse processo de unificação e uma tentativa minha de corrigir as pendências do primeiro, né? Então, assim, eu ouvi bastante as críticas, principalmente as negativas, né? Porque é onde que a gente pode aprimorar através do que deu de errado, né? Então, eu já corrigi boa parte dela na segunda edição do primeiro. Então, tem muita coisa ali que vai estar inserida no primeiro livro que não estava no... Ganhou quantos por cento, assim, a mais de história, assim, lá dentro? Não, de história não tem muito. Dentro da mesma história, a gente conseguiu aí ajustar. E deu umas 3, 4 páginas a mais que a gente foi colocando coisas que ficaram pendentes, né? E eu mudei também um pouco de um vocabulário ali, o vocabulário aqui. Tal. E uma coisa que o pessoal criticou, que eu não queria ter aberto mão, mas eu entendi que era necessário, era o vocabulário. Então o segundo livro, apesar de estar ainda, vamos dizer assim, erudito, ele está mais fácil de ler do que o primeiro, né? Então, por exemplo, toda vez que eu uso uma palavra viking, eu ponho entre parênteses o que ela significa do lado em português. Porque antes o pessoal tinha que ler tudo e procurar no glossário, ou procurar no glossário enquanto lê, né? Vai continuar tendo um glossário, mas ali eu já deixo do lado ali. O significado da palavra em si. Então, por exemplo, quando eu escrevo lá, Groundland, aí tá lá, Terra Verde. E aí eu vou colocando para o pessoal já matar, para não ficar tão difícil de ler. Essas coisas eu entendi que fizeram falta no primeiro. Mesmo porque, depois de você ler muito tempo, vai tendo ali o significado das palavras. Então, já no terceiro livro, o cara, mesmo que tenha o significado das palavras, o cara já passa direto, entendeu? Sim. Já vai ficar muito mais fácil de ler. Tem isso também. Mas, de qualquer forma, eu pus lá. Muita coisa que eu expliquei no primeiro, eu não expliquei de novo no segundo, né? Então, inclusive, quem são as pessoas, como elas são, etc. Só os personagens que foram entrando novos, ou o cara que, quando eu terminei o primeiro, tinha 10 anos, agora tem 30. E eu explico como o cara tá agora, né? E aí eu fui tentando corrigir algumas coisas. Por exemplo, o Oluwap é muito fodão. Aí eu já comecei o livro com o cara fracassando, né? Para dar esse equilíbrio, né? O cara é inexorável, ninguém consegue bater no cara. Tem um capítulo que o cara se arrebenta. Então eu já comecei a fazer alguma coisa nesse sentido. O cara é muito certinho, então eu já pus ele dando uma chinelada por fora. E assim foi, né? Então, para também ir ajustando essas questões da história. Uma coisa que é legal nesse segundo livro é que nos 2 primeiros capítulos eu explico
uma separação que houve entre o Oluap e Eric o Vermelho, não de amizade, mas uma separação necessária de acordo com as próprias regras locais, né? E aí eu criei, dentro do livro a gente tem duas histórias, a do personagem principal, que é o Oluap, que fala desse processo de unificação, e a história do Eric o Vermelho, né? Que eu também fiz a separação ali. Então sempre que tiver lá um marcador, ele troca de história, para também ficar fácil do cara sacar que já está falando da outra história. Porque às vezes eu continuo mais ou menos de onde parou, senão o cara está lendo assim... Mas elas se entrelaçam entre elas? Não, elas se entrelaçam, elas estão relacionadas. Essa é uma dificuldade para quem lê Silmarillion. Lendo Silmarillion, se você não está assim, bem focado, você se mata ali no meio. E eu tinha escrito ele assim a princípio. Aí eu falei, aí o que acontece? Fica muito vai e volta uma história na outra, e então eu coloquei um marcador. Aí sempre que entra um marcador, troca de história. Isso também é muito utilizado assim, em livros de romance e tal, né? Então eu coloquei no meu. E aí então a gente vai contando a história separada do Eric Vermelho. A história do Eric Vermelho, se você for procurar na literatura, a história que eu estou contando é a história que você vai achar na literatura. Só que romanceada da minha forma, né? Inserindo nas características da minha personagem e entrelaçando com as características do... Bom, por um motivo qualquer que eu não vou falar qual é, o Eric ficou furibundo e resolveu arregaçar com um retardado lá, literalmente. E aí ele foi, a pedido do rei, procurar novos horizontes, né, vamos dizer assim. Então ele sai de Solidar, ele dá um pulo lá na Islândia, depois ele vai lá, encontra a Groenlândia, né, se põe lá, e depois o filho dele chega à América. Tá? Então essa é a história que está sendo contada separadamente ali, né? Só que depois o Eric volta para o Solidar para dar início à história do terceiro. Né? Então, a gente tentar não nos alongar muito no segundo livro, porque aí a gente, dependendo dos comentários, se as pessoas quiserem, aí depois do lançamento do livro, a gente faz um outro podcast sobre ele. Sim. Deixa nos comentários o que vocês querem, se vocês quiserem, a gente volta nesses... Escreve aí que eu tento responder todos eles, o que eu não responder, o pessoal aqui da Modelo responde para você. Isso aí é lindo. Projetos, Paulo, o que você tem a parte... Aliás, vamos falar um pouco do Paulo, né? Vamos falar do Paulo, que lá no começo ele acenou aqui, mas ninguém me viu. Fala um pouco de você, cara, sua profissão, sua idade... A gente já sabe que você é veio, que você tá falando lá dos filmes, dessa referência nossa de moleque lá, que é tudo 30 pra cima. Assim, se vocês me virem, vocês vão achar que eu sou... Normalmente o pessoal acha que eu sou mais novo, principalmente com o meu visual atual, né? Eu cortei o cabelo de Mauricinho, né? Que eu tô de férias, né? E dei um tapa na barba, né? Mas eu tenho 34 anos, assim como o Luap, nasci em janeiro. Coincidentemente, só que eu no verão e no inverno. Só que ele nasceu muitos anos aqui de mim. Ou não. Depende da dimensão que nós estivermos, né? Da realidade paralela. A física quântica explica que, de acordo com a teoria da... o ADC. Assim, eu sou formado em administração, sou mestre em administração de negócios, trabalhei muito com consultoria, gestão, marketing. Desde 2011 estou trabalhando diretamente na área de educação, às vezes na área acadêmica, e nos últimos 2 anos e meio trabalhando diretamente com a parte de marketing e trade, né? Trade marketing, né? Não deixa de ser área de marketing. Então a gente está trabalhando o desenvolvimento, no meu caso eu trabalho na maior instituição privada do Brasil, do ensino superior, tá? Em termos de instituição, não de grupo, e eu faço um trabalho ali de crescimento de polos de unidades de ensino à distância, educação à distância, desculpa.
Aqui em São Paulo todo mundo conhece a instituição. É só você procurar qual é a top no mercado de trabalho faz 6 anos, que não para de passar isso aí que vocês vão saber quem é. Não me pagaram para fazer jabá, não vou fazer jabá. Exatamente. Como diz uma amiga minha, Silvia, lá do trabalho, eu não estou na razão social da empresa, então... no razão social, eu não estou no contrato social da empresa, então não me interessa fazer jabá para os outros. Então, na verdade ela não usa nesse contexto, mas eu utilizo. Mas vamos lá. E eu escrevo, desde 2011 eu estou escrevendo. Eu já atuei como consultor técnico para livros da minha área de formação, que são da área de negócios, já escrevi artigos científicos. Depois, se alguém que tiver curiosidade, eu escrevi um sobre nanotecnologia e tecnologias exponenciais, que está publicado no site administradores.com. Revisor do texto do site da Modelo. Já fiz isso mais. Ultimamente eu não tenho feito, mas eu dei uma olhada lá e eu preciso ajudar vocês. Agora está mais fácil, tem menos texto, fica mais fácil de ajudar. Bom, escrevi livros, escrevi para jornal, online e impresso, como colunista da parte de esportes e cultura. E tenho me dedicado o meu tempo livre agora somente para os livros, né, do Oluap, né, e para o site, que depois, se vocês tiverem curiosidade, acessem aí www.livrosvikings.com.br. Quem tá falando do site, manda pau no site, cara. Me fala do site, cara. O site de Livros Vikings, né, a gente... Primeiro que, como eu trabalho com marketing, eu peguei o nome mais óbvio, né, que era o Livros Vikings. Então, eu falo, é o site oficial dos meus livros. Então falo um pouquinho de cada um dos 3. Do terceiro quase nada, porque ele não existe. Mas principalmente dos 2 primeiros. O primeiro tem mais conteúdo multimídia, né? Dá para você ler o primeiro capítulo na íntegra, dá para ver algumas das ilustrações do livro feitas pelo Emílio. Tem algumas informações, alguns contos e papers falando sobre quem são os vikings, o que é a mitologia nórdica. Tem as entrevistas que eu dei para revistas internacionais, sites especializados. Então você consegue pegar todo esse apanhado do primeiro livro. Do segundo a gente ainda está produzindo esse conteúdo, né, como esse podcast, por exemplo. Então, em breve vocês também vão encontrar lá no site. E tem a loja virtual, onde você pode comprar os livros, né, que eles vão chegar por correio, vocês não tem onde buscá-los, então é uma loja online apenas. E a partir de amanhã vocês também vão poder adquirir as camisetas que eu estou utilizando, só que aí com um maior tempo de espera, porque aí vai funcionar just in time, vou fazer por demanda, né? Então a gente vai trabalhar dessa forma, tá? É lógico que eu vou fazer um kitzinho, né, inicial para vender no dia do evento, distribuir aqui para o pessoal da Modelo, etc. Mas no site vai ter essa pequena demora aí. Tem a seção de biografia, fala de mim um pouquinho, né, o que eu contei para vocês aqui, lógico, da maneira que eu escrevo, então que é melhor do que eu falo. E tem o blog Viking, né, o blog Viking, que é livrosvikings.com.br/blog Viking. No blog Viking eu tenho um compilado de qualquer notícia relevante sobre vikings. Então, se você gosta de procurar e ler sobre vikings, ao invés de ficar procurando na imprensa, vai em blog Viking e pega lá, tem tudo lá. Eu ponho a fonte de onde eu tirei, se foi da BBC, se foi da Globo, se foi da Galileu, da UOL, da onde foi, está lá citado quem escreveu. E você encontra algumas matérias redigidas por mim lá, que fala sobre o próprio livro. Tem uns contos que o pessoal, tem um deles que o pessoal gosta muito, que é o Póstumo Ragnarok de Thor, o Deus Trovão, que foi uma singela homenagem que eu fiz para Machado de Assis, né? Bem singela, assim, bem longe dele. E fala ali um pouquinho da vida pós-morte do Thor, né? Depois do Ragnarok.
antes dele voltar à vida, né? Mas essa é outra história. E aí conta um pouquinho dessa história. Então, que também está no livro, no Oluwapi, o Guerreiro, esse conto. Né? Eu só publiquei porque estava publicado no livro e ainda citei a referência do livro. Então, tem bastante conteúdo legal. Então fala lá, tem do Viking, explicando a maneira de colonização dos Vikings, dos barcos que encontraram hoje em dia, das mulheres que de fato eram guerreiras. E tem de todo tipo de notícia. Tudo que saiu na mídia eu compilei lá. Então, ao invés de vocês ficarem procurando, vocês peguem lá. Geralmente, até na época da Copa do Mundo, eu coloquei até algumas notícias sobre a seleção da Islândia, né, que era a sensação ali do momento. Então, esse lugar é um lugar onde está centralizado as informações para quem gosta mesmo dessa cultura nórdica. O cara pode ir lá e... Isso. Só não tem muito de mitologia nórdica, porque eu admito que eu não escrevi e também não peguei. Tem algumas coisas, sim, de mitologia nórdica, mas de notícia que saiu dos Vikings mesmo, não da série de TV, não de livro, nem de nada. Sobre os Vikings tem lá. Maravilha, maravilha pura. Agora, deixa eu fazer um parênteses aqui, cara, porque eu quero saber do ilustrador. Porque o livro ele é ilustrado. Sim. Não é isso? O livro Sim. ele é ilustrado, eu quero saber do ilustrador. Exemplo do primeiro, né, que a gente ilustrou os capítulos, o segundo também tem os capítulos e a capa, né, assim como o primeiro pelo Emílio, né, e o pessoal aqui da Modelo. E tem algumas ilustrações extras, né, que vocês vão encontrar na internet, tem fanart, essas coisas que vocês conseguem acompanhar. Mas assim, só fazer um adendo aqui, né, o Emílio eu conheço desde tenra infância. Acho que era... Que fofo, né? Quase um espermatozoide, devia ter... Desde tenra infância. Eu devia ter uns 7 anos quando conheci, né, mas a gente ficou mais próximo quando eu tinha uns 11, 12 anos. E a gente, pelo menos desde dos 13, 14, a gente é amigão, brother, assim, de passar boa parte da vida juntos. Né? Era no futebol. Era no futebol. Tinha até time de futebol junto. Era no primeiro protótipo do que hoje era Modelo e tal. A gente sempre tentou fazer as coisas juntos, né? A gente tentou montar. Tudo bem que a gente era muito moleque, né? Por isso que a gente nem foi pra frente. Mas uma escola de desenho e tal. Porque sem apoio dos pais desempregados era difícil. Mas a gente pensou nisso, né? Então a gente também tentou criar algumas histórias em conjunto, etc. Mas infelizmente nunca foi pra frente. Eu plagiava as histórias do Paulo. Mas aí depois a gente começou a fazer elas juntas, aí funcionou até melhor, né? Sim. Né, a gente tem agora nem lembro o nome da história mais, mas tem algumas personagens a gente ainda tem, né? Eu ainda usei um personagem do Emílio, o Eric, ele foi pro meu livro, né? Numa outra roupagem, né? Bem diferente do mangá original. E ainda usei muito tempo um personagem dele como se fosse meu também, né? Que era o Sage, né? Que na verdade era meu, ele inventou, mas eu que fazia, né? Que era a personificação do Paulo, no caso, né? Então, peraí, então quer dizer que... Porque é o seguinte, minha gente, eu vou falar agora. A gente jogava junto, eu e o Emílio aqui, e o nick dele nos jogos, na grande maioria, era Seiji Higari, né? Sim. Tá, eu uso até hoje. Exatamente, olha lá, a origem do Seiji. O Seiji era a criação dele, mas quem fazia o character design, sim. o escopo, a parte da história que era o Seiji, era eu. Então eu entendi agora a origem do teu nick. E o meu Seiji, ele era mais Kung Fu, ele era mais Bruce Lee, né? Sim, né? O do Emílio eu lembrava, quando o Emílio fazia, eu lembrava um pouco mais do Yusuke Urameshi, que era o que tinha na época. Tá? Sim. E aí a gente fez um mix, né? Casou lá o Bruce Lee, né? Com aquela calça dele com a faixinha assim. A gente meteu uma regata do Yusuke e ficou meio termo. A gente se acertou. Na versão moleque. Depois adulto ele já era mais o Corvo. Lembra do Corvo? Lembro. Então ele já era mais nesse estilo, ele era mais sombrio e tal. Aí também já tinha mais a ver com o meu universo e tal, né? E a gente podia ter voltado a trabalhar essas histórias aí, de repente, mais pra frente. Fala um pouco de você, cara, um pouco da sua trajetória, até chegar no Oluwapi. Bom, sempre gostei de desenhar, tipo,
desde muito pequeno, assim. Acho que a lembrança mais vívida de mexer com desenho é quando eu cresci na loja dos meus pais, né? Eles têm uma loja que até hoje lá na Rio de Ipiranga, chamada Doces Greta. Eu aconselho, hein? Eu aconselho, só vai com coisas fixas na cabeça. Você vai deixar a graninha pesada ali, né? O que é bom pro Emílio, então faça. Né? E eu, literalmente, assim, cresci lá, né? Minha mãe trabalha lá desde os 11, né? E eu cresci lá, ela trabalha até hoje, né? E desde que a primeira lembrança mais vívida que eu mexo com desenho é que nas caixas de papelão da loja eu pegava giz de cera e eu desenhava um Snoopy, né? É a lembrança mais vívida que eu tenho desse. Acho que eu devia ter uns 7 anos. Sim, porque o Lemir tá falando disso, porque também já passou um pouquinho dos 30 aí. Sim. E eu nem não gostava tanto do Snoopy em si, eu não assistia nada, mas acho que a imagem do personagem, por ser bem icônico, assim, acho que marcou bastante, né? E teve um gap aí até quando a gente chegou em 94, né? O famoso Cavaleiro do Zodíaco, né? Que aí despertou com as revistinhas da Herói, Animax e tudo mais. Tinha aquelas desenhos que eu achava muito legal. Eu lembro que acho que o primeiro desenho que eu fiz de Cavaleiros era o Cavaleiro de Prata, aquele que tem os escudos. Medusa. Não. Os escudos os pratos que ele jogava, os pratos lá, Capela. Isso, Capela. É o que eu tenho mais vívido assim de fazer, né? Esses desenhos aí. Só pra falar, ele gostava do Shun, viu? Eu não, já assumo, ainda gosto do Shun. Foi muito forte, cara. Ele ficava fascinado quando ele abraçava os caras lá. Ah, sim, era muito. Eu abraçava meus amigos com ele. Que nojo. Cumpriu, Paulo. De vez em quando ele dormia lá em casa, ele ficava dormindo e ficava. Isso! Meu Deus do céu. Queimaram os ouvidos e a memória, né? Cavaleiros, cara, foi o começo pra muita gente, né? Sim. Mas é engraçado, né? Porque depois de adulto, né? A gente queria assistir Cavaleiros, tinha que comprar cassete japonês, cara. Que dava saindo aqueles. A saga de Hades, né? Que não tava vindo aqui pro Brasil e tinha lá pra Liberdade e comprava os VHS ali. Era o começo dos CDs ali, né? Sim, a gente não tinha DVD. Então, era exatamente. A gente pegou VHS também pra assistir os 13 primeiros lá da. O famoso Clássicos e Animes. Exatamente, cara, exatamente. Nem existe mais essa loja aí, né? Então. E foi onde despertou a minha vontade de desenhar. Mas não foi aí que eu engajei de verdade, né? Foi alguns anos depois, quando eu já estava um pouco mais velho, quando foi na época do Pokémon. Por incrível que pareça, hoje em dia eu não sou nem tão fã de Pokémon, mas na época foi para mim bastante inspirador e tudo mais, a jornada, os monstrinhos e tudo mais. E foi quando eu peguei uma revista de aprender a desenhar mulheres em mangá, né? Que o desenho tá na capa uma meninazinha de biquíni, de cabelo vermelho. Tem essa revista aí. Né? Tem aqui no modelo. E eu tenho essa ilustração que eu fiz, né? Só que com o meu traço. Então, também exato, tem essa daí. Aí eu peguei e tinha uma propaganda de uma escola. Eu não tenho problema de falar da escola, é da Grafis, onde eu aprendi. Desenvolveu, né? Eu continuo assim, o que eu sou hoje eu devo muito a isso daí, então não tem problema nenhum de falar de uma escola concorrente. Pra mim é meu segundo lar em relação de aprendizado, né? Mas tem que falar mesmo. E a Alexandra e tudo mais, o Rodrigo, que a gente tomou, a Dani e o pessoal da época, né? Mas aí quando eu tava com 13 anos eu tava aprendendo a desenhar e tudo mais. E aí foi numa época quando eu estava estudando no colégio público, o Paulo já estava estudando no colégio também. Mas a gente
pelo menos uma vez a cada 2 meses a gente se via, a gente falava bastante e tudo mais. O Paulo... Não, tudo isso aí não, é uma vez, pelo menos uma vez por mês. Então, até seja, né? Mas, de fato, naquela época a gente, foi uma que a gente não que se distanciou, mas a gente ficou... Cada um seguiu um caminho, porque justamente a escola... acontece essas coisas, né? Mas a gente voltou anos depois... Que aí tinha o Rogerão, né, onde a gente ia pros barzinhos e tal, a gente já tava na faixa dos 17, 18 anos, a gente... Só para fazer um adendo aí, nessa fase eu nunca frequentei escola de desenho, né, meio que aprendi na marra, né, mas muito do que eu aprendi na época, em termos de arte final, Ashura, essas coisas, eu aprendi com o Emílio, né, porque, felizmente, isso não tinha nas revistinhas, nos livros que eu pegava para ler, e na época não tinha YouTube para observar. Então ele acabou me ensinando muita coisa nessa época, né? Pra mim também, né? Muita coisa de desenvolvimento em desenho, como me portar diante do desenho, porque não é você pegar, sentar lá e rabiscar, a cerne é esse, mas tem muito que observar para uma coisa que você vai fazer de forma mais profissional. O Emílio, de fato, ele é muito, muito técnico nessa parte de desenho, então para mim foi bem lustroso, me lembro disso. Assim, hoje em dia o Emílio tá anos-luz na minha frente, né? Mas naquela época, até mandei um desenho para vocês de uns 12 anos atrás, naquela época a gente ainda estava mais ou menos no paro, né? Porque o que eu não sabia ele me ensinava e a gente praticava quase juntos, né? Fazia parte. A gente desenhava muito tempo, muito junto. Muito junto. Então a gente tinha uma certa simbiose ali, né? Na parte do desenho, né? E aí depois, com a vida seguindo, eu fui trabalhar com outras coisas, fui fazer outras coisas, né? E acabei abrindo mão do desenho, né? Hoje eu rabisco e tal. Rabisca bem, tá? Só que o Paulo é bundão nesse negócio, fica falando que rabisca, mas eu vou dizer, tem uma mão muito boa, sim, cara. Sempre teve um jeito para desenhar muito bom. Exatamente. Foi o que me ajudou a... Eu invejava o Paulo na época, quando eu era criança. Eu via que ele desenhava muito mais e eu que falei, caramba, eu quero desenhar. Cara, pai, né? Tinha uma competição sadia, inclusive eu fazia uma história, ele vinha, copiava a história, fazia história de futebol, fazia história de futebol. Exato. De avião, ele fazia história. Mas era bom porque isso ajudou a nós dois se desenvolver. E ajudou a aproximar a gente também, né? E o que eu gostava E aí eu já gostava, por exemplo, da Liga da Justiça. O Emílio não era muito fã, então meus traços acabaram indo mais para esse lado depois, né? Fui deixando o mangá de lado. Ou era o meu traço mesmo, que é com a minha característica de desenho, que é uma mistura de HQ com mangá, ou mais estilão Liga da Justiça, daquele desse mais recente aí, né? Não do Super Amigos, né? E aí eu só, assim, eu desenho nesses moldes, mas é assim, papel, se eu tiver que sentar, finalizar, tentar fazer alguma coisa, acho que 10 minutos... O papel já está de lado, aí eu já fui fazer outra coisa, não tenho mais essa paciência. Aí a gente, na época, aí já na faixa de uns 18, a gente tentou escrever uma história juntos, a gente escreveu uma história bem legal, assim, que acontecia no Brasil, num futuro um pouco distante, né? Era meio que acontecia uma separação dos estados, assim, era uma fantasia meio doida, assim, uma coisa meio militarismo, assim, pelo que parece que, né? Se deixar caminhar as coisas não vai seguir muito por aquilo que a gente imaginou mesmo. Era meio steampunk, assim? Não era um futuro muito distante, assim. Era coisa assim de 20 anos no futuro, sabe? O personagem principal... O personagem principal pegou o sobrenome do que a gente tentou fazer na nossa escola de desenho, que era Marsaki. Então era Agenor Marsaki o nome dele. Exato. E aí eu chamava o Incorruptível. Então. Lembra do personagem? O personagem tem o sobrenome deles. Que era alguma coisa Bastos, o personagem. Era Alexandre Bastos, alguma coisa assim. É o nome do meu irmão. Né? E a gente trabalhava nesse a gente até criou os personagens, né? Sim. Mas nunca levou pra frente. Eu também tinha minha história assim. Eu gostei disso, o Incorruptível. Gostei bastante desse negócio. E antes de mexer com os Vikings,
os meus projetos de desenho e das minhas histórias, aí já separado do Emílio também, quando não um público adulto, eram direcionados a um guerreiro deus, né? Que era uma mistura de Dragon Ball com Cavaleiro do Zodíaco, né? Era tipo um Goku que usava armadura, era praticamente isso. Que o nome do personagem é o mesmo que eu acabei depois colocando no meu livro, né? Que a ideia era essa. Então tinha uns personagens que eram vikings, tinha uns personagens cristãos, então eles se comunicavam, porque eram todos os deuses, né? Tinha os gregos, o católico, etc. Então havia uma batalha ali e tal, com os demônios e tal, mas eu criei as personagens, mas nunca Utilizou assim. Nunca fiz, né? Essa é uma outra que chamava X-Force, que era tipo um Power Ranger. Tá, a gente tinha feito essa história aí junto e tudo mais, aí na época, né, eu já tava com baita de um cabelão na época, né, não tem nada a ver com desenho, mas era uma época que eu gostava muito de rock e tudo mais, foi por influência do próprio Paulo também, uma das que a gente ouvia muito heavy metal junto. Aí ele me chamou pra trabalhar numa empresa que ele tava trabalhando, que era, não vou falar o nome, mas era uma empresa de TI, né? No qual eu só não fui escolhido porque não tinha peitinhos. Foi a desculpa que deram pra mim. Quer dizer, tinha peitinhos, mas não os adequados. Exato. Exatamente. Puta merda. Era uma multinacional dinamarquesa da área de TI. Na verdade, não tem nada contra, eu acho que pode até parecer machista depois, não é minha intenção, mas que de fato a gente estava lá pela proximidade, eu fui lá fazer um teste e tudo mais, e depois eu fiquei até um pouco chateado porque parece que a pessoa, a menina, não integrou muito bem no grupo lá, né? Mas aí... E acabou até saindo. Exato. Coisas da vida. Exato. Porque eu tava muito engajado, eu tava querendo tomar outros rumos ali, foi quando eu cortei o cabelo, aí eu fui lá fazer aula naquela escola, né, que eu não quero citar o nome porque é trágica, mas eu conheci hoje outro grupo de melhores amigos, que é o Ulisses e o Thiago, e daí por a gente surgiu a modelo e tudo mais, aí surgiu o projeto do LUAP, e aí tem hoje em dia muitos, assim, abrir a modelo, né, agora falando da escola, né, era um desejo meu, assim, quando a gente estava lá, tipo assim, poxa, eu já dava aula, só que eu não conseguia dar aula daquilo que eu gostava e nem na maneira que eu queria, né, porque a gente ficava muito... É limitado. Não é só limitado, o pessoal era... Ali era limitado porque não se tinha predisposição de ensinar outras coisas a não ser informática básica. Exato, mas tinha a proposta de ensinar a parte de computação gráfica, mas era mais pilantragem do que outra coisa, então foi o que a gente resolveu abrir a modelo, né, que eu já tinha voltado a desenhar alguma coisa e tudo mais, já desenhava na época com meus pais, quando trabalhei 6 anos com meus pais, né, foi na época quando tinha cabelo comprido e tudo mais. Sempre estava desenhando alguma coisa, sempre, né, e foi onde a gente saiu daquela fatídica escola e a gente montou a modelo, que aí foi onde foi o que eu cresci mais, assim, como profissional, né, porque eu me vi ainda como um dos mais experientes na época, né, do início da modelo, e aí a gente meio que assumiu o papel de organizar, pelo menos a parte inicial de conteúdos didáticos da escola e tudo mais, da parte de desenho, né? Que até hoje, né? Mas assim, agora eu vou falar assim, na minha visão, não foi só um crescimento que ele teve profissional, tá? Eu acho que ele também amadureceu bastante como pessoa, como homem, ele aprendeu muita coisa aí com o que ele viveu aqui, com a independência que ele tem hoje também. Lógico, as coisas sempre não estão do jeito que a gente quer, mas já melhoraram bastante. E aí, de verdade, eu sinto bastante orgulho do Emílio de tanto que ele se desenvolveu aqui. E hoje a gente já aproximei 2 grandes amigos, um amigo de um lado profissional, trabalho, e outro da minha infância, e hoje a gente está aqui, fazendo podcast juntos, né? Quem diria, né? Que ia ser
ser o fio condutor desse, de repente uma possível, né, gostaria que o Paulo viesse mais aqui e a gente estreitar mais essa amizade aqui com um dos projetos aí, né? Falando em projeto, o Ulisses perguntou, o Ulisses perguntou, eu ia falar, chamar ele com o nome do irmão dele, mas Thiago Timata. Não chamando o Ulisses de Emílio de Ulisses, porque a gente é muito parecido. Eles são bastante, vocês que não conhecem a escola, eles são bastante A parecidos. gente inclusive, Igual o Yin Yang, vocês terem incrível. Como o Ulisses tinha perguntado, né? É bom que o Emílio falou do projeto do lá, porque a gente está com um projeto legal, que aí eu já vou precisar mais da modelo como um todo, não só do Emílio, vamos dizer assim, que é um mangá, né? E vai ser um mangá no estilo clássico, né? De ler de trás para frente, com as tagzinhas em japonês, etc. Com um selo novo aí que a gente revela no futuro, deixa dar certo primeiro. E aí a gente vai tentar fazer um negócio totalmente independente na parte de produção, ou a gente vai buscar algum investimento aí para publicar ele. Né? Ele vai também ser baseado no universo do Oluap, e a gente vai dividir pelos 3 livros. Né? Então, a primeira série de mangás vai vir baseado no Guerreiro, depois sobre a Unificação e por último sobre o Império. Né? Aí vocês que gostam de assistir Naruto, são aquelas fases do Naruto, ou mesmo do Dragon Ball Z, tirando o GT, né, que não precisa da fase 1. todo mundo adora o GT, até adulto, né? Você? Eu gosto do GT, tá? Então, Eu não tô deixando realmente é uma série que eu mas eu gosto depois que ele começa a lutar com os dragões. eu desconsidero, cara. Agora deixa eu perguntar, aproveitar que a gente está falando dessa parte de desenho, e o Paulo sugeriu aqui para nós um concurso, não foi? Você quer falar do concurso? O que eu quero convidar todos vocês que estão ouvindo, apesar de estarmos próximos dele, é participar de um concurso cultural, né, onde os 5 melhores desenhos ganharão espaço no livro Oluap Unificação. Tá? Devido aos prazos apertados que a gente tem, vou até conversar com os meninos se a gente consegue mudar algumas coisas, tá? A gente tinha programado para que a entrega das ilustrações fossem feitas no dia 12 e o resultado no dia 15. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar no dia 18 a entrega, para dar tempo de você que está ouvindo agora fazer sua ilustração, e a entrega no dia... e o resultado no dia 19, tá? Porque dia 20 eu preciso entregar tudo para a editora, tá? As ilustrações do Emílio e as ilustrações de vocês. Tá? Que senão não dá tempo de fazer o livro a tempo. Então, sabe, o que a pessoa vai ganhar aí, Paulo? Então, vai ganhar um exemplar da obra, né? E 5% de desconto na compra de mais unidades. Tá? E aí vocês têm aí o nome de vocês imortalizado na história. Eu posso dizer nos assim, anais da cultura brasileira. O que eu posso dizer é o seguinte, pessoal. Essa parte de ganhar o desconto nas outras unidades do livro, um exemplar do livro é muito bom, mas vocês precisam entender que vocês tendo um trabalho publicado por uma editora, isso é muito difícil de ter, assim. Vencedor de um concurso. Exatamente, isso é muito difícil de ter. Então, eu gostaria muito de ter tido essa oportunidade, né, antes, né? Eu gostaria bastante. Não tem limitação de idade, não tem limitação de nada, né? Na verdade, as únicas limitações que tem é sobre o tipo do desenho, tá? Sim. Porque aí a gente precisa que seja no formato retrato, tá? Respeitando as proporções de 14 por 21, que é o tamanho do livro, tá? Quase uma proporção. 6x4, vai. Quase umas 5, né? Se você pegar qualquer livro da tua cabeceira e medir, a chance de ser 14 por 21 é grande. Exato. Que mais? Precisa ser em preto e branco, porque o livro vai ser em preto e branco, e o acabamento pode ser achurado. Tá? Tenta evitar sombreado, senão, dependendo da impressão, acaba ficando muito escuro. Então, ou não fica muito boa também. Então faz em linhas e no máximo rachurado, pessoal. Isso, faz um achura aí e taca ali pau. Tá? Manda aí pra gente as condições, as regras, os meninos vão passar para vocês aí com link e etc.
Vai estar tudo com vocês aí, link para vocês olharem no Facebook. Em breve vai estar ali a descrição das personagens que vocês vão precisar desenhar no site do Paulo, no site da Modelo, no nosso YouTube. Então vai estar tudo lá certinho para vocês, para não ter dúvida, né? Vai estar tudo certinho, descrito para vocês ali, né? A ideia são as 3 novas personagens, são a tríade de sangue. Vocês vão lá, dão uma olhada, lá tem o design do Emílio, né? E depois vocês podem se basear neles ou apenas nas descrições, tendo a sua própria interpretação. Tá? A única coisa que vocês precisam é fazer uma coisa autoral, tá? Que não pode haver plágio. Né? A gente está aqui pesando um pouco na do Paulo, porque tem um desenho que ele fez das personagens com o traço dele e tudo mais. A gente quer que ele publique esse negócio aí. Vai publicar. Aliás, a gente tem que falar da publicação que vai sair agora em outubro. Que é o Draw Party. Exato. Né? Gostaria de pedir até pro Paulo, né, explicar como foi feito esse convite para ele e tudo mais, né? Dessa nossa proposta, porque a gente não quer fazer, parece que a gente vai ficar fazendo propaganda do nosso próprio produto, né? Então, como é que funcionou aí, Paulo, o Indie Publishers aí? Vai ser uma nova roupagem que a Modelo deu pro Draw Party, querendo trazer não somente ilustradores, né, mas também outros, vamos dizer, entre aspas, artistas, né, como escritores e poetas, poetisas, etc. E aí eles me fizeram o convite para introduzir ali o Oluap, né? Então a gente fez um acordo aqui, o Emílio fez algumas ilustrações, inclusive uma delas está em destaque na camiseta que eu estou aqui, que o melhor qualificado lá no concurso vai ganhar também. Vai decidir isso agora, então vai ter... Vai ganhar, olha, ó, vocês, né? Prêmio exclusivo agora em cima da hora, porque o patrão ficou maluco. Isso, exatamente. Autografado por mim e pelo Emílio, tá? E toda a equipe da Modelo. 2 autógrafos meus no mesmo desenho. Já tenho, mas vai ser um especial. Feito a caneta, bico de pena, né? E etc. Tá? E então tem essa oportunidade para vocês. Eles me convidaram e eu topei na hora. Eu vejo que isso é extremamente relevante. Eu espero que vocês participem, não só quem costuma ouvir, mas quem está ouvindo pela primeira vez aí, o pessoal da Modelo, vem que vale a pena. Caras, o Draw Party ele é em outubro, tá? Dia 13. Dia 13 de outubro, tá? Ele vai... Não viagem, é um dia depois do feriado, tá? Então tem tempo de você não marcar nada até lá fora do Draw Party. Vocês podem olhar os outros eventos que a gente fez, os outros Draw Parties que a gente fez. É o terceiro desse ano. Exatamente. É muito legal o evento, ele é aconchegante, tá? Vai ter, só no dia vai ter, ó, a Modelo, né? Exclusivo aí, uma escola trazendo, além dos artistas da casa, mais de 5 artistas externos, tá? Essa é uma proposta do Draw Party desse daí que chama Indie Publishers, que é abrir o espaço da escola para trazer artistas de fora, tá? Então você que é aluno, você que é papai que está ouvindo, tá? Tá ouvindo aí, a Modelo, ela não é uma escola voltada e focada só no público interno. A gente quer abrir espaço para trazer para o seu aluno, para o seu filho, né? Artistas de fora, para vocês verem que a escola está aberta para que seus filhos possam ter outras referências fora. Outra visão, né, de que é o mundo do desenho, outra perspectiva, e ter uma perspectiva de fato, porque dá. Vai ter pessoas, vai ter youtubers bem famosos aqui no dia, né? Vai ter muita coisa legal assim, e dentro de tudo relevante dentro do tema de desenho, não é? Exatamente. Youtuber aleatório, não. São pessoas assim muito conceituadas no mercado, né? Então vale ressaltar isso aí. E se você, por exemplo, não faz parte do universo aqui da Modelo, quer participar, entre em contato com eles aí, eles vão pôr a inscrição aí junto com o MDcast, se é que já não tem. E vocês se comuniquem, venham participar, que é bem legal. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou esperar. Depois eu falo.
E só para finalizar aqui, tá? Vai ter conteúdo exclusivo do LAP dentro da nossa plataforma de quadrinhos, o MD Comics, tá? O que a gente está planejando fora de quadrinhos? Vai ter vídeo, vai ter narração animada, não sei como dizer. Mas a gente vai narrar um trecho, né, do LUAP. Eu espero que... meio e-book. Exatamente, né? Eu espero que você empreste sua voz pro LUAP. Oh, sorry. Não e-book, né? Audiobook. Audiobook, exatamente. Eu espero que você empreste sua voz aí pro LUAP, tá? Se não for eu, é só achar lá o dublador do Glenn Johnson, do Stallone. Guilherme Brito, só. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse programa. Ficou bem legal, eu agradeço ao Emílio. De novo aqui. De novo. Né? Eu tô figurinha carimbada. Não fiz nenhuma piada ruim, eu até queria fazer, mas... É que na minha igreja a presença só eu tenho esse poder. Então, Eu agradeço ao Paulo disponibilizar seu tempo pra gente. Não, na verdade isso é um prazer para mim, né? Como sempre que eu tô aqui com vocês. Contem comigo no que eu puder ajudar aí, sempre. Só reforçando aí, o site é www.librosvikings.com.br. Vai estar aí na descrição. E sucesso aí para vocês, pro pessoal da Modelo. Um abraço Pra nós, né? Agora a gente vai fazendo coisa junto, sucesso pra todos. É isso aí. E é isso aí, pessoal. Falou. Falou! Vai, Corinthians!